Bom, boa noite aí a todos e todas. Nós vamos dar início aí à nossa live. Hoje nós vamos estar tratando aí sobre o tema muito importante e muito caro, né, para a advocacia, que é a defesa aí das prerrogativas na advocacia. E a gente vai estar recebendo aqui alguém muito especial, muito conhecido aí, né, de muitos colegas, o acompanham aí pelas redes sociais, né, que é o Mário de Oliveira, o Papo de Criminalista, né, vai estar com a gente. Então vai ser um prazer imenso estar aí recebendo o Mário conosco. Deixa eu avisar só ele aqui que eu já ingressei, tá? E aí ele já vai entrar aqui conosco aqui para que a gente possa dar início à nossa live. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que você possa compartilhar. Tem um aviãozinho aqui embaixo aqui, ó. Compartilha essa live com outros colegas, compartilha essa transmissão com outros colegas, porque vai ser, tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui serão temas aí muito relevantes. Como eu já disse, prerrogativas é um tema muito caro, que a advocacia precisa constantemente estar trabalhando. Hoje eu mandei um videozinho que compartilharam no Instagram, mostrando que o delegado de prerrogativa ultimamente não tem um dia de paz. Todos os dias, né, existe uma violação e a necessidade aí de estarmos prontos no embate. Deixa eu ver aqui se ele chegou aqui. Papo de criminalista. E aqui se ele aceita. Já mandei aqui para ele. Mandei aí. E aí, Marinho? Tudo bom? Túlio! Fala, meu irmão. Tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Você também tá me ouvindo bem? Perfeito. Deixa eu só aumentar um pouquinho meu volume aqui, mas está perfeito. Perfeito. Mário, estava falando aqui o prazer que é para nós estarmos aqui fazendo essa transmissão contigo. Tá? O Mário é um advogado criminalista que tem história, que tem um legado, né? Alguém que tem uma marca muito forte na advocacia brasileira, dispensa apresentações, é conhecido por dois nomes, né? Por Mário de Oliveira e por Papo de Criminalista, por outros, né? Mas ontem, ó, Mário, eu estava conversando com uma pessoa, me pedindo indicação sua, a gente até conversou, e aí eu falei assim, olha só, fica tranquilo, o Mário não é estrela. O Mário é uma pessoa, gente como a gente. Tive a oportunidade de conhecer lá em São Paulo e com muita humildade e orgulho eu tenho a oportunidade de dizer para as pessoas que o Mário é meu amigo, uma pessoa que eu tenho grande consideração. Então, Mário, estamos muito felizes por te receber aqui hoje para a gente tratar desse tema que, como eu estava dizendo aqui, é um tema muito caro para a advocacia e para a sociedade, que se trata de prerrogativas. Eu vou passar a palavra aí para você fazer uma saudação e a gente vai entrando aí, conversando sobre esse tema. Bom, meu querido amigo Túlio, eu fico muito feliz de receber esse convite para estar com os nossos colegas aí do Rio de Janeiro, mais uma vez. Eu sou carioca de coração, como milhares de brasileiros o são. Eu, durante muitos anos, mais de 30 anos, eu tive apartamento na Taúfo de Paiva. Toda quinta-feira à noite eu me mandava e voltava só na segunda-feira de manhã. Por mais de 30 anos eu fiz isso. Então, eu tenho um pé bem fincado aí na cidade maravilhosa. E falar sobre prerrogativas é muito importante. É muito, mas muito importante mesmo, porque ela fala diretamente no nosso bolso. Além de falar nas garantias da nossa profissão, que são necessárias para advogar, ela fala no nosso bolso. Se você não tiver garantias e direitos e prerrogativas para exercer com isenção a tua isenção, dignidade e autonomia, que é muito importante, a advocacia, você não ganha dinheiro, pô. Exato. Você imagina, você vai com o teu cliente numa audiência, o juiz, doutor,
senhor está falando bobagem, doutor, não é nada disso, não sei o quê. E eles falam mesmo, eles não têm... não é generalizando, mas uma grande maioria, esmagadora, mas é uma maioria muito forte de membros da magistratura nacional, Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, centro, a reclamação é sempre a mesma. A falta de respeito, a falta de consideração com o advogado e o famoso, na minha vara mando eu. Ô, Mário, eu estava refletindo esses dias, porque as pessoas, eu vejo muito, né, dizerem assim, olha, a gente está enfrentando um tempo muito difícil, né, de ataque contra as prerrogativas e tal, mas eu estava refletindo esses dias e eu acho que essa dificuldade que a advocacia enfrenta hoje não é de hoje, porque nós ouvimos desde Sobral Pinto ele dizendo que a advocacia não é profissão para covardes. Então, essa ofensa, essas ofensas às prerrogativas, esse ataque à advocacia, que é um ataque contra a própria sociedade, né, não é de hoje. Né? A gente vê que isso é algo sistemático e parece que histórico no nosso país. Né? E você tem até muito mais experiência para compartilhar disso. Mas eu acho que isso tem uma ligação também, Mário, se eu estiver errado, né, que me corrija, mas talvez tenha uma ligação também que hoje talvez a advocacia, diferente da geração passada, a forja na qual ela passa já não é tão, vamos dizer assim, pesada como antes. E aí não se sabe mais como se defender. Alguns não sabem nem o que é e o que não é prerrogativa. Né? Não tem nem ideia. Tenho essa visão. Entendeu? O pessoal não tem um pessoal expressivo aí que não tem nem ideia do que é direito, que são direitos, são prerrogativas. E para ser advogado criminal, não adianta faculdade só. Não adianta só trabalhar. Se você não tiver a alma de advogado criminalista, se não tiver o dom da advocacia criminal, é perder tempo. Tem outros ramos da advocacia que precisam de outros requisitos do que esses que a advocacia criminal exige, que é a alma do criminalista. E as nossas prerrogativas, ainda por muitos, inclusive até pelos próprios colegas, é encarada como privilégio. O sujeito quer isso, o sujeito quer aquilo, advogado... tem uma rádio aqui em São Paulo, a Jovem Pan, que deve ter também aí no Rio. Uhum. E essa rádio foi vendida para um partido político e para um determinado político. Né? Deixou de ser uma rádio jornalismo e passou a ser uma rádio propagandista de fake news, propagandista de obscurantismo. A rádio todinha. De negacionismo. É um negócio horroroso. Eu fui nos áureos tempos da rádio, da Jovem Pan, eu fui coordenador jurídico e responsável jurídico pela campanha Jovem Pan contra as drogas em favor da vida. E era uma outra rádio, aquilo era uma rádio mesmo. Tinha o Joseval Peixoto, o Reale Júnior. Nossa, era um Zilda Alves, era um time de jornalistas. Hoje lá tem ex-BBB dando palpite na vida pública do país e só falando bobagem, que é o pior. E nós aqui em São Paulo temos um problema muito sério de estacionamento, que eu acho que vocês também devem ter. Principalmente nos presídios. Os presídios, na sua grande maioria hoje, eles ficam em cidades do interior e nas estradas. Todos os membros do Ministério Público, da magistratura, funcionários, podem entrar com o veículo e estacionar no pátio interno dos presídios. O advogado tem que largar o carro na beira da estrada, andar, às vezes, quase 1 quilômetro para chegar no portão de entrada do presídio. Debaixo de chuva, debaixo de sol, mulher de salto alto, grávida, advogados idosos. Um absurdo. Então, eu fiz um projeto de lei e encaminhei para uma deputada estadual aqui de São Paulo, Alessi Brandão, que acolheu a ideia e tocou o projeto. E aí, na Câmara Federal,
também um deputado federal acolheu, abraçou a nossa ideia e tocou para frente. Depois a Jovem Pan viu esse negócio e fez uma brincadeira, sabe, idiota, um bando de caras a entender, a dar de entendido sobre tudo e sobre todos. Olha, agora aí, o advogado quer estacionamento, pô, estacionamento em cinema, estacionamento em shopping, o que é isso? Está esculhambando com a advocacia. Nem leram o projeto de lei do deputado estadual, da deputada estadual do federal. Nós estamos postulando vagas nas delegacias de polícia, onde nós vamos exercer o nosso mistério. Nos presídios, onde também vamos exercer os nossos mistérios. Não tem, por exemplo, não tem vaga nenhuma, muito menos para idoso ou para mulher grávida. Pô, todo lugar tem. No shopping tem, no cinema tem. Mas esse bando de apedeutas, de neócios, de nécios, né, esculhambando com o projeto. Então, nós enfrentamos uma carga negativa muito grande. E ontem mesmo eu fui fazer uma sustentação oral aqui numa Câmara Criminal e fui para perder, porque é o famoso artigo 212 do Código de Processo Penal. Ou seja, que a grande esmagadora maioria dos juízes simplesmente não seguem. Sim. Fazem no sistema inquisitorial, o juiz faz, às vezes, do Ministério Público, interroga, não é que inquire, ele interroga testemunhas, enfim. E aí você vê que nós estamos numa luta permanente e constante. Perdi lá, obviamente, por 3-0, mas a manifestação de um determinado desembargador, deselegante, grosseiro, isso ele fez com um advogado de carreira, de longa carreira, de 44 anos de carreira, 70 anos de idade, sem o menor respeito. Chegou a me falar, o senhor tem que estudar mais. Bom, aí você imagina o que eu fiz, né? Eu desci a bola. Ele é um vendedor de livros, né? Então, ficar velho, isso inclusive eu disse para ele, ficar velho não é opção de vida, é uma contingência da vida. Agora, se tornar obsoleto, cair na obsolescência, isso sim é opção. Então, as obras desse cidadão são obras obsoletas, radicadas e agarradas e enraigadas no Código de 1941, que nasceu sob inspiração do regime Mussolini na Itália, que batia a palma para o Hitler e mandou aqui para o Brasil praticamente a sua cópia, que ingressou no nosso ordenamento jurídico, também num período negro em que o Getúlio Vargas era ditador do Brasil. Então, um fascista lá e um fascista aqui. E o código, até hoje, recebendo essas mudanças pontuais, mas mantendo o espírito, a alma de fascista. Sim. Sim, então, essa mesma Câmara, que ontem eu tive essa briga, veja só, eles... semana passada, o Fachin já caçou isso aí no habeas corpus, o réu estava foragido e quis participar da audiência por vídeo no Tribunal do Júri. Essa Câmara chegou ao auge, né, os 3 julgadores lá que falaram, os 3 pontuais, que quem foge renuncia ao direito de defesa. Olha o que o advogado tem que ouvir, tem que ver e tem que brigar. Então, cada vez eu costumo dizer que é um estudo jurídico. Cada vez que você, os nossos colegas aí que estão nos assistindo, estão com 52 pessoas assistindo, que bacana. Cada vez que nós subimos numa tribuna de júri, nós subimos numa tribuna do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Tribunal de Justiça do Estado, do Tribunal Regional Federal, ou assumimos um processo na vara, nós, na verdade, não estamos defendendo o fulano de tal. Nós estamos defendendo os direitos pontuais daquele fulano de tal, que, na verdade, são os direitos de toda a população. E, para isso, nós que exercemos em gabinete privado, mundos público. E temos que nos defender. Se você me permitir, eu sei que eu falo pra caramba, mas nós temos um problema muito sério, Túlio. É a proliferação de escolinha de corte e costura e de direito espalhadas no país. Você veja, no mundo inteiro são 1.200 faculdades. Só no Brasil são 1.580. Alguma coisa está errada. Sai essa panelada de advogado, de bacharéis em direito, que você veja, você se forma em medicina, você é médico. Você se forma em engenharia, você é engenheiro. Você se forma em direito, você é o quê? Você não é nada, você é bacharel. O que você pode fazer com o diploma de bacharel? Nada.
você tem que prestar concurso. Não é nada. Acontece que todas as outras profissões, magistratura, Ministério Público, carreira policial, eles têm lá as suas escolas voltadas para ensinar um ofício a cada um dos seus futuros membros. Escola da magistratura, escola do Ministério Público, as academias de polícia. E o advogado, o bacharel, ele se forma, passa naquele exame da ordem, que se ele tiver 2 neurônios, passa. É difícil, porque as faculdades são fracas. Ele passa e ele vai para onde? Vai para o inferno, porque ele não tem para onde ir. Não tem uma escola de advocacia para ensinar um ofício. A faculdade não ensina ofício para ninguém e não é a função dela. Mas nós não temos. E com isso, o nosso status intelectual, o nosso status de representatividade vai caindo cada vez mais e nós passamos a ser desacreditados num determinado momento e agora nós estamos sendo humilhados. Sim. Quando chega no tribunal, qualquer um deles, Tribunal Superior, STJ, STF, ou nos tribunais estaduais, quando nós chegamos com um habeas corpus, com uma apelação, a coisa já chega lá para eles totalmente amenizada. Ninguém sabe o que nós passamos na sala de audiência. O que é um juiz virar para você e falar, doutor, aqui quem manda sou eu. Mas eu quero falar pela ordem. O senhor não vai falar pela ordem, coisa nenhuma. E se o senhor insistir, vai sair daqui preso. Isto nós temos que saber enfrentar. Nós temos que fazer a leitura da coisa certa. Porque quando chega lá, isso no Brasil inteiro, qual é o instinto maior do tribunal, dos tribunais? É salvar o processo. Há um custo muito caro. Há um custo muito caro que é a garantia dos direitos individuais constitucionais, dos quais o juiz é o garante. Eles não conseguem entender isso. O juiz é o garante dos direitos constitucionais do advogado, do cidadão. Então, nós temos que ter as nossas defesas de prerrogativas. Mas também vejo aí, em grande parte do Brasil, a OAB fracionada, há uma dicotomia entre o pessoal que está na OAB e o pessoal que não está na OAB. Então, são visões diferentes, e problemas emblemáticos diferentes. Muita gente preocupada com política disso, política de classe, política partidária, e o advogado está lá. Eu não sei como é que está aí no Rio, aqui em São Paulo, você vai entrar no fórum, você é revistado. Pô, a presunção de periculosidade. Só o advogado é revistado. Porra, mas, Omar, você colocou muita... Eu falei demais, Túlio. Não, você colocou muitas questões importantes nesse seu discurso que a gente poderia abordar aqui. Quando você diz, por exemplo, Mário, que quando vai sustentar oralmente ali, um desembargador chega para você, e eu tenho a liberdade de explicar para as pessoas que ainda estou tratando o Mário de você e por Mário, porque a gente já conversa há um longo tempo aí, né? Que às vezes alguém... somos advogados, a nossa carteira vale igual. É porque às vezes tem gente que acha que a gente está sendo desrespeitoso, mas não é. Mas, ô Mário, ali quando você com 40 anos, mais de 40 anos de experiência na advocacia, 70 anos de idade, mas parece um garoto, para falar a verdade, chega ali, se apresenta diante de um desembargador e ele tem ali o despacho de chegar para você e dizer, tem que estudar mais. Pense agora, um advogado ou advogada... Mas ouviu, ele ouviu, viu? Ouviu um monte. Sim. Um monte. E eu não tenho dúvida que a resposta foi muito cirúrgica e com classe e altivez, como sempre são as suas manifestações. Não foi com muita classe, não, viu? Porque eu estava tentando para não partir para a ignorância. Porque isso eu nunca falei para ninguém, nem para colega, nem para promotor, nem para juiz. Vai estudar. E isso é um desrespeito profissional. Gigante. Esse sujeito pode me causar um prejuízo financeiro. Eu não vou dizer o nome dele aqui, porque ele não merece ter o nome dito. Mas eu quero alertar para os nossos colegas advogados que nós temos juízes arraigados, mas assim, numa entranha do sistema inquisitorial, presidencialista, fascista, que defendem essa ideia com unhas e dentes. Então, cuidado. Como é que a gente alimenta aqui dentro? A gente alimenta com estudo, com leitura. O que é que você está lendo?
livro de quem você está comprando. Isso é muito importante. Olha, em cima da minha mesa é isso aqui, ó. É Auri Lopes Júnior, Roberto Delmanto, Alexandre Moraes da Rosa, Jacinto Coutinho, tá aqui. Ó, vou até, se você me permitir, eu vou mostrar. Aqui eu estou na minha sala, ó, gente. Isso aqui é a minha sala. É aqui onde eu fico. Essa aqui é a minha mesa, bagunçada mesmo. E aqui do lado, os livros que eu uso. Os livros que eu uso. Então, aqui. Gente, Gustavo Badaró, Frederico Marques. Quem mais aqui? Magalhães, Toron, Badaró. Então, gente que sabe o que está falando, gente que sabe o que está fazendo. Agora, tem vendedor de livro aí que ainda é citado nos trabalhos de advogado. Você não pode citar um livro de um juiz que defende que o artigo 212, por exemplo, é uma coisa que o juiz é que escolhe qual é o rito processual que ele vai fazer. O sujeito desrespeita a Constituição Federal, desrespeita o Código de Processo Penal, e o juiz de segunda instância, de instância superior, que escreve livros, diz que está certo. Pô, mas, Omar, o pior é quando o desembargador escreve e nós lançamos mão, porque caiu, às vezes, o nosso recurso na Câmara dele, nós lançamos mão da doutrina que ele escreve, porque o cara, na doutrina, é garantista, mas no julgamento é punitivista ao extremo. E ele chega lá e fala, o advogado está trazendo aqui a minha obra como tentativa de me... mas não é. É um estelionatário do direito, esse sujeito. Escreve, mas não aplica o que ele escreve. Eu já ouvi falar, eu escrevo para vender livro. Eu já ouvi isso. Mário, o que eu escrevo no livro não é o que eu julgo. Então, pô. Agora, advogado, faz o seguinte, antes de comprar, dá uma lida, vê quem é o cara. Né? Abre o artigo. Olha, você quer saber quem é o julgador? Seja qual for o autor do livro. Pode ser o A, B, C, D ou D. Abre no artigo 212, principalmente esses códigos comentados, e vê lá o que ele fala sobre o artigo 212. Se ele for daqueles que diz que o juiz pode fazer o que quiser, você não pode ter, você é advogado, você não pode ter um livro desse. Você não pode citar uma coisa dessa dentro da tua petição. Deixa o tribunal citar o sujeito para justificar as barbaridades. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Moraes, que ele é vítima, investigador, processador, condenador e executor da pena. Pô, aonde que é isso? E se bobear ele... Cabe isso na cabeça de alguém? Não tem condição. Olha, não sou a favor desses caras, não, hein? Pelo amor de Deus, eu sou totalmente contrário. Eu não sou negacionista, eu não sou golpista, eu tomo vacina, eu acredito na urna eletrônica, né? Mas, pô, nós como técnicos, nós temos que avaliar a coisa da maneira certa. Então, tomar cuidado com o que você está lendo, aonde você está gastando o seu dinheiro, que livro você está comprando, quem é o seu guru. Olha, não ganho jabá, não ganho coisa nenhuma. Este livro, Fundamentos do Processo Penal, do Auri Lopes Júnior, é leitura obrigatória. Obrigatório. O advogado que não leu isso aí, ele pensa que é criminalista, mas não é. Precisa ler isso aí. E estudar sempre. Estudar sempre. E, ô Mário, só para completar, para defender a prerrogativa, Túlio, você precisa de armas. Fazer uma audiência, fazer uma sustentação oral, fazer um júri. Dá tremedeira? Dá. Mão fica molhada de suor? Fica. Dá vontade de fazer xixi toda hora? Dá. E isso é o tal do estado de júri que alcança a gente em qualquer situação que nós tenhamos que falar por alguém. Ou no júri, ou na audiência. E você vai ter situações de confronto. E, infelizmente, o que eu tenho visto por aí, as audiências em primeira instância, numa grande quantidade, estão virando cena de pugilato. Só falta sair no tapa, porque o que se ouve, o que se fala.
Mas como é que você consegue coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado? Só tem um jeito, com conhecimento. Precisa estudar. Mas não é essa coisa rasa, superficial, não. Conhecer os conceitos acadêmicos para poder enfrentar as situações de confronto que ocorrerão ou com o juiz, ou com o Ministério Público, ou com o delegado de polícia. Ou seja, nós temos que prestar atenção no seguinte: nós somos a antítese do trabalho da polícia. Nós somos a antítese do trabalho do Ministério Público, que está lá para acusar. Quando nós chegamos na delegacia, poxa, eu não fui bem recebido. Não será. Você chega, você é a antítese de tudo. Você está lá para desfazer o que ele fez. Ele não vai te receber bem. Mas é obrigação de receber com respeito e dignidade. Se ele vai gostar ou não vai gostar, isso é um outro problema. Mas o conhecimento técnico é fundamental. E cultura geral também, né, gente? Essas são as únicas armas que você tem para dominar o medo, porque quando você fala aquilo que você sabe sobre um assunto que você domina, você não tem medo. O sujeito pode falar o que ele quiser, porque você sabe como rebater tecnicamente, sem gritar, sem levantar a voz, sem ofender, como eu fui ofendido ontem, por falta de argumento, né? Então, mas saber como se portar diante de uma situação de confronto é saber como se defender de maneira coerente e absolutamente técnica. E eu, Mário, acrescentando, eu digo sempre que o seguinte, essas ofensas, elas sempre vão nos surpreender. Não existe uma coisa assim que você vai conseguir prever que você vai passar por aquela circunstância. Então, diante disso, nós temos que nos precaver com conhecimento, mas também com ações, como, por exemplo, gravar. Se eu vou na delegacia, eu gravo. Eu estou ali no flagrante, eu gravo, porque eu já ouvi gracinha de policial. Eu vou numa audiência, eu gravo. E isso quem autoriza, né, Mário? É a lei. A lei que nos autoriza. Então, artigo 367, parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Civil, aplicado ao Código de Processo Penal, por força do seu artigo 3º, que admite analogia e extinção. Então, tem que gravar tudo em delegacia, na vara, no tribunal, seja que tribunal for. Doutor, o senhor está gravando? Estou. Não, aqui na minha vara não pode gravar, ou no meu tribunal, aqui na Câmara não pode gravar. Pode. Pode e deve. Você está amparado pela lei. Não afina, como costuma dizer, advogado criminalista não arrega, mas para não arregar, você tem que saber o que você fala. Você tem que saber o que você pode fazer e principalmente o que você não pode fazer. Por exemplo, ontem naquela situação, eu fiz a sustentação oral, o desembargador relator deu o voto, quando o segundo juiz, o segundo desembargador foi falar, um terceiro pediu a palavra para discutir o assunto. O discutir o assunto foi me atacar pessoalmente. Quem é que está preparado para isso? Onde é que te ensinaram como é que faz isso? Eu também não acredito que a escola da magistratura ensinou alguém a ser deselegante, ser ofensivo e atacar pessoalmente a outra pessoa. Mas você tem que saber como sair. Na hora que ele estava falando, na metade, aquilo eu já estava pegando fogo, peguei e fiquei de pé. Aí, quando ele acabou de falar, eu fui falar, o presidente já ia passar para... Não, doutor, o senhor já falou. Eu falei, não, senhor. Artigo 7º, inciso 10 da Lei 8.906/94, me dá o direito de responder à ofensa. E eu vou responder. E tem que responder. Então, primeira coisa, gente, vocês têm que ler 2 artigos da Lei 8.906/94, que é o nosso Estatuto da Advocacia. Vocês têm que ler dois artigos. O 6º, tem que ler e decorar. Não existe hierarquia nem subordinação entre advogado, juiz e membros do Ministério Público, todos se devendo respeito. Veja, se você decorar, mas não acreditar nisso e tratar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o juiz de primeira instância como um igual, você já está se submetendo a uma hierarquia e a uma subordinação que não existe. Ele tem que te respeitar. E, obviamente, você também tem que respeitá-lo. E se tratar você de excelência, você trata de excelência. Se você te tratar de doutor, você trate de doutor. Se te tratar de você, trate de você.
Se tratar você de advogado, trata ele de juiz, ou de promotor, ou de delegado de polícia. O tratamento é igual. O tratamento que nós dispensamos, ele é reativo à ação de tratamento dispensada a nós. Tem que funcionar assim. E no artigo 7º, os seus 21 incisos, diz lá quais são os nossos direitos e prerrogativas. E você vai ver lá que não tem só faltou um inciso. Faltou não tem. Que você pode demonstrar o medo. O medo é bom porque preserva a vida, né? Conserva os dentes e é importante. Mas você não pode demonstrar que você está com medo. Põe na cabeça, essa síndrome do cachorro vira-lata que a advocacia tem que acabar. E isso acaba com conhecimento técnico. Não existe nenhuma outra saída para a nossa defesa das nossas prerrogativas, a não ser nós nos transformarmos em profissionais altamente especializados. Não é especializado, é altamente especializado. Conhecer com profundidade toda a questão acadêmica, legal, prática daquilo que nós estamos fazendo. E eu fiz uma coisa prática aqui sobre essa questão de gravação. Eu fiz um plenário de júri numa determinada comarca e a assistente de acusação, ela a todo momento, ela inventou uma história que o meu cliente era um matador, já tinha matado outras famílias e etc. E eu impugnando aquilo, falando, gente, isso não está nos autos, não existe, ele é primário. Excelência, estou impugnando aqui, porque ela está usando. E num determinado momento, eu percebi que os jurados estavam desde o início do júri com a denúncia na mão. Estavam desde o início do júri com a denúncia na mão. Então, além daquela impugnação que eu fiz, eu também fui impugnar que, olha, excelência, os jurados estão desde o início do plenário com a denúncia nas mãos. E o artigo do CPP prevê que a pronúncia, o relatório, pode ser entregue. A denúncia, que é um documento de acusação, não. Então, eu quero conseguir em ata e tal, não sei o quê. Ele determinou retirar e falou assim, não, doutor, tá tudo sendo gravado aqui, não precisa constar em ata. Eu falei, não, mas eu quero que conste em ata, porque é prerrogativa minha que conste em ata, eu estou aqui pedindo tal. Ele criou uma quizumba comigo, um banzé danado, só que eu estava gravando a audiência toda. E acaba que, assim, esse júri foi um plenário que levaram 17 horas de plenário. Eu pedi para interromper e o juiz não quis e tal. Foi muito desgastante. E acaba que no final das 17 horas ninguém tem cognição suficiente para ler cada palavra. E não estava lá a forma como eu tinha impugnado e pedido para constar em ata. Só que final 17 horas, acaba que a gente foi. Só que eu tinha gravação. Eu tinha gravação de tudo. E é essa gravação que me salvou na apelação, porque eu pude demonstrar todas as impugnações, tudo o que a advogada assistente de acusação falou, porque eu tinha essa gravação. Agora, eu ia imaginar que ia passar por tudo isso nesse plenário? Não ia imaginar. Não ia. Por isso que a gente tem que se precaver antes. E também, uma questão que eu vejo mais urgente do que nunca, é que os advogados e advogadas, eles precisam de duas coisas. Primeiro, não cair no conto da sereia, né? No canto da sereia. Que são esses caras aí vendendo milagres da advocacia milionária, passa curso e não sei o quê. Tem um determinado aí que vende um curso aí para você ser profissional, advogado profissionalizado aí no tráfico de drogas, na atuação no tráfico de drogas. Um dos conselhos que eu fiquei sabendo que o sujeito dá é que você deve fazer conchavo com a polícia. Pensa bem aonde que a jovem advogada iludido bota ali o dinheiro que não tem e o risco que passa a correr, né, depois disso. Um é não cair no canto da sereia. E o segundo é entender que a advocacia, apesar de em muitos momentos nós sermos lobos solitários, nós não estamos só. Nós precisamos nos unir. Então, quando eu vejo uma colega sendo aviltada ali nas suas prerrogativas, eu preciso me unir a ela. Eu preciso me unir a ele, não ficar rindo dele, ficar caçoando. Isso é difícil de acontecer. Isso é difícil. Isso é difícil, parece uma utopia, né, Mário? Isso é difícil. Infelizmente, o advogado não tem... Mas, olha, eu falo de agora eu estou generalizando. Mas é quase mesmo geral. Não tem solidariedade.
Você entra numa briga, é problema seu. Pô, eu tô aqui a vida inteira denunciando, batendo, brigando. Na hora que eu preciso, pelo menos, de um apoio, não vem. Esse apoio não vem. É muito difícil. É muito difícil. E ontem, essa briga toda lá, tinha mais de 30 advogados esperando para fazer sustentação oral, plateia cheia. Quando eu terminei, que eu saí, que eu fui embora, eles se levantaram ainda dentro do plenário, vieram lá, me deram a mão, cumprimentaram, mas não todos. Né? Tem aqueles babacas que acham que puxando o saco de juiz e desembargador vão conseguir alguma coisa. Mas, enfim, eu não faço isso por eles, eu faço isso pela advocacia e faço por mim mesmo, porque eu gosto de advogar, eu gosto de combater as injustiças e a gente tem que estar preparado. Por isso eu insisto, gente, presta atenção no livro de quem você está comprando. Na minha época de estudante, isso já faz mais de 50 anos, quem escrevia livro era Ministério Público e juiz. E nós fomos criados sob um Código de Processo Penal extremamente fascista. Fascista. Né? O juiz pode pedir prova, o juiz... Testemunha do juiz, isso acabou. Nosso sistema é acusatório, não é presidencialista mais. Não tem testemunha de juízo. O juiz não pode, ao final, determinar diligências de esclarecimento. Se ele está em dúvida, absolve. Não tem que fazer nada disso. Só que as pessoas não sabem como se locomover diante de uma situação dessa. Por exemplo, essa da gravação que você estava citando, isso é fundamental. E a questão da ata, artigo 367 caput do Código de Processo Civil. É direito das partes ter o documento escrito. O vídeo pode se corromper, o vídeo pode perder, pode estragar. E você vai provar o quê? Eu dou mais uma sugestão aos colegas. Saiu da audiência, aconteceu um quiprocó qualquer, saia da audiência, não vai nem embora. Vá para a sala do advogado, faça uma petição e faça uma ata do que aconteceu. Narre o que aconteceu e junte nos autos. Porque você está registrando aquilo que aconteceu e que o juiz entendeu que não precisa porque está sendo gravado. Isso é terrível. E a ata do júri é importantíssima porque o advogado, se discordar, ele pode não assinar a ata. Então, como é que você vai assinar um Exato, exato. Não tem como. Não tem como. Você tem que ter o documento escrito, depois ele vai ser digitalizado e juntado nos autos, que são hoje quase tudo já virtual. Mas não pode abrir mão dessas coisas. Agora, o que você não pode abrir mão de jeito nenhum é da sua dignidade pessoal e profissional. Não aceite ser capacho de ninguém. Se algum juiz, algum desembargador, algum delegado te ofender, responda no mesmo diapasão. Se eles têm alguma coisa contra a tua forma de atuar, só quem pode te admoestar, só quem pode te punir é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele que represente na ordem e você vai responder um processo no TED. Não assim, devolvo a Vossa Excelência, devolvo o puxão de orelha, que eu não aceito puxão de orelha sua. Não reconheço nenhuma autoridade sua para puxar minha orelha. Então, devolvo. Eu estou puxando a sua orelhinha agora, viu? Presta bem atenção. E represente lá para a ordem. Não venha me dar pito, não. Você não é ninguém para dar pito em mim. Mas veja bem, Mário, sobre isso, em Piraí, aqui uma comarca do estado do Rio, uma juíza determinou que um presidente de subseção suspendesse a inscrição de uma advogada. Acho que ele fez uma live contigo, Luiz Eduardo. Nós fizemos a live. Ele está respondendo. Agora saiu um HC, uma decisão em HC, trancando e tal, mas ele estava respondendo criminalmente porque ele não suspendeu o advogado. Eu sou presidente de subseção, eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para isso. E a juíza, além de determinar a suspensão da advogada, que para mim também é totalmente incabível, né, que compete à ordem essa análise, ela podia mandar instaurar, pedir urgência, celeridade, qualquer coisa nesse sentido. Ela ainda exigiu de um presidente de subseção algo que era impossível dele cumprir. Ele disse que era impossível, ela foi e registrou ocorrência contra ele. Então, e lá houve uma união da advocacia, foram vários colegas lá para frente da delegacia, fizeram um movimento. Porque eu percebo que quando há essa união,
A gente viu há pouco tempo acontecer com o júri do Daledoni, no Rio também. A juíza falou, eu estou intimidada. Por que você está intimidada? Esse monte de advogado em pé. Mas tinha uns 10 policiais militares. Leão de dentro do plenário. Que é isso? Leão de Chácara no plenário armado. Uns 10 policiais militares entre a juíza e os advogados. E ela se sentia intimidada com a defesa de pé. Com a defesa de pé, Mário. Então, assim, são questões que é como o Mário disse, o conhecimento é a maior arma que nós temos. As nossas prerrogativas não estão garantidas através de um papel de pão ou através de uma portaria da OAB lá dentro. Não, é uma lei federal. É uma lei federal. E que se eu e você não nos debruçarmos e decorar e realmente viver isso que ela tem aqui como realidade, que nem quando o Mário trouxe aqui o artigo 6º, de nada vale. Eu até dou sugestão, Mário, aos colegas, porque a primeira lição da advocacia que eu falo é que advogado tem que esperar. A gente espera em tudo, todo lugar que a gente vai, primeira coisa que a gente ouve, espera. Vou no presídio, pedir um preso, senta, espera tirar o preso. E aí eu falo, olha, você vai ter bastante tempo que você vai ficar sentado esperando alguma coisa. Leva aquela carteirinha vermelhinha e nela já está ali inscrito todo o artigo 7º. Fica lendo. Lê por anos, se for necessário. Mas leia sempre, para você não esquecer. Porque no momento do estresse, você precisa ter isso gravado aqui na mente. Sim. Porque senão você não consegue combater. E mais, há também a necessidade de estratégia no que a gente faz. Né? Como o Mário disse, vai lá na sala da ordem, peticiona, relatando tudo o que aconteceu, para que materialize aquela ofensa à prerrogativa. Uma questão que é muito comum, Mário, aqui no Rio, acredito que em São Paulo também, é o advogado ir na delegacia, pedir acesso ao inquérito e não conseguir. Olha, o inspetor vai voltar semana que vem, é o plantão dele, está dentro do armário. Mandado de segurança. Alguém arromba, mandado de segurança. Exato. Aí o colega pega, às vezes ele negocia a prerrogativa. Fala, não, então tá tudo bem. E às vezes leva 2 meses para ele ter acesso ao inquérito. Eu falo, meu amigo, pelo menos materializa isso. Vai lá, faz uma petição dizendo que você teve no dia e que o fulano te atendeu e que você não teve acesso ao inquérito. Porque com isso, a gente tem como entrar com mandado de segurança para proteger a minha prerrogativa, não é só a sua, não. Que nós somos titulares, mas o destinatário é a sociedade. Então, é por todos nós temos que defender, né, com unhas e dentes. Então, não existe, por tudo que a gente vem conversando aqui, você que está acompanhando a gente, não existe uma receita de 3 passos para você faça isso e isso, e a sua prerrogativa jamais será violada. O que existe, eu tenho uma caneca aqui com uma frase, não sei se vai dar para ler, que tá ao contrário, né? Fica espelhado a câmera. Mas conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, isso fica aqui na minha mesa. Conhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você está empoderado. Então, não tem outro caminho. Estude. 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 E como diz Evan Stallone, na dúvida, continue estudando. Que é um parecerista também daqui da nossa região, mora lá em Gramado. Mas esse é o segredo, que não tem segredo, né, Mário? Mas olha, eu volto a insistir, gente. Isso eu estou agora numa campanha. Cuidado com o autor que você está lendo. Presta atenção. Presta atenção no livro de quem você está comprando. Às vezes está comprando o livro do sujeito do baita de um punitivista, falando absurdos, e os colegas transcrevendo isso. Esses punitivistas têm que ser simplesmente ignorados. Então, não podemos dar colher de chá. Anotem aí, Auri Lopes Júnior, Alexandre Moraes da Rosa, Jacinto Coutinho, Lênio Streck, Juarez Tavares, Juarez Cirino, Roberto Delmanto Júnior. Pô, gente que tem o que falar. Gustavo Badaró, gente que tem o que falar, gente que tem o que ensinar. Então, é muito importante que quem é que você está lendo? Quem é que você está... O que você está pondo na sua cabecinha?
Inclusive o Código Penal, que teve uma nova edição agora, né, lançada, estava acho que desde 2017 sem ter uma nova edição do Delmanto, é uma bíblia para o advogado criminalista. Então, esse aí, a gente tem aqui no escritório também. Então, assim, é uma bíblia do advogado criminalista. Você adquira. E processual penal, Auri Lopes, Badaró, esses caras são, assim, o Jacinto, são os papas. Lênio Streck, o Lênio é um Lênin baita Streck. filósofo. O Lênin Streck é tão profundo que é difícil, às vezes, de compreender para quem começa... Eu já até falei isso com ele, o Lênio dá uma maneirada aí, porque tá... Eu falo que o Lênio é um extraterrestre do direito. Porque eu peguei o livro dele de hermenêutica para ler e foi pesado, mas a gente vai seguindo. O livro de hermenêutica dele é famoso, mas é um baita livro, é um baita livro. E olha, e falando em aprender alguma coisa, agora, sexta-feira e sábado, dias 24 e 25, aqui em São Paulo, a Escola de Advocacia Mário de Oliveira Filho, desse que vos fala, terá o grande evento, o mais esperado do ano, é o maior evento sobre o Tribunal do Júri do Brasil. Nós temos um curso só por ano sobre ele. E vem aí todo esse time que eu falei. Começa com o Hércio Quaresma, vai abrir lá, falando sobre Tribunal do Júri. Aliás, o tema dele é bem bacana. Superando ou procurando obstáculos no plenário do júri. Encrenca no plenário do júri. Alex Oschendorf, Rodrigo Fuziger, Auri Lopes Júnior, Janaína Matida, Auri Lopes, o Alexandre Moraes da Rosa. Puxa, eu tenho um time aí, são 19 colegas, Elias Matarassade, são 19 colegas que vão participar palestrando. 2 dias. Eu não sei se ainda tem vaga, mas se tiver, gente, já acabou? Sold out. É mesmo? Puxa, que bacana. Que pena. Eu vi antes de entrar, Mário. Eu ia fazer propaganda. Eu já fiz esse curso, tá? E eu já fiz também o mentoria em habeas corpus, que foi aonde até a gente se conheceu. E eu recomendo muito aos colegas, porque é muito fácil a gente fazer autopromoção, né, Mário? Mas eu digo aqui de coração. Se tem alguém que eu indico os cursos do Mário, porque é sério. E é um conhecimento relevante que vai te passar. Então, não vou ensinar você a comprar uma Ferrari conversível, mas eu vou te dar conteúdo para você ter um trabalho digno. Exato, exato. O Mário não promete que você vai ficar milionário. Não vai ver um curso dele. Como é que eu vou ensinar o cara a ficar milionário? Não vai ver um curso dele falando isso. Entendeu? Então, assim, e além do Tribunal do Júri, que vai ser agora esse final de semana, e que é um evento brilhante, né, reúne grandes nomes nacionais aí, num evento só. Ele tem a mentoria e tem os shorts cursos, né? Os cursos pequenos por vídeo também. Então, assim, se você não conhece, vai lá. Às vezes você segue o Mário e fica com medo de comprar o curso, né? Mas eu te falo, pode comprar que você não vai se arrepender. São conhecimentos relevantes que são passados. Para mim, fez a diferença. A mentoria em habeas corpus, principalmente, eu posso falar aqui que fez bastante diferença na atuação. O Tribunal do Júri ali, muita experiência, né, transmitida ali. Então, assim, você não vai se arrepender. Esse final de semana vai ter, mas pelas redes lá, deu sold out. Tá? Tentem entrar lá no link e, às vezes, liberou algumas vagas. Não, olha, eu acho que não. Talvez, quando lota, eles. Eu só administro a parte acadêmica da coisa. São 2 empresas que fazem aí a administração, tanto da parte de pagamento como a parte do evento. Aliás, vai ser um evento que nunca teve. Vai ser um verdadeiro show. Dessa vez vai ter um LED de 20 metros de comprimento por 8 de altura. Nossa, vai ser um troço, sim, fantástico, fantástico. Criamos também lá o jantar com os professores. É um determinado número de vagas que tem. Já está tudo vendido. Isso vendeu, acho que na primeira semana, eles me falaram. E os alunos vão jantar com os professores que vão ministrar aula. Então, é aquele bate-papo, aquele contato fundamental de você poder chegar para o Auri Lopes Júnior e conversar com o cara. Me diga aí, como é que funciona esse troço aí? O cara vai bater um papo com você. Então, vai ser muito bacana isso. E para o ano que vem, se Deus quiser, né, tudo depende do chefe ali de cima,
mas eu quero fazer o primeiro encontro nacional da advocacia criminal do Papo de Criminalista. Legal. Quero fazer um negócio mesmo de arrebentar. Esse ano ainda nós vamos ter um curso de capacitação para o exercício da advocacia criminal, ensinar o cara a advogar, tem que ensinar o cara a advogar, ninguém nasce sabendo, e talvez ainda uma mentoria em habeas corpus mais para o final do ano, mas tudo isso ainda está em estudo, logo a gente vai revelar. Quem não segue o Papo de Criminalista aí, meus amigos, pode seguir lá, Papo de Criminalista. No Instagram, tem no YouTube e tem no Facebook. E quem está em dúvida pode investir porque dá retorno. Tá? É estudo sério. Então, assim, a gente não tem como explorar todo o tema, né, que a prerrogativa nos impõe aqui em uma live de Instagram. Isso seriam várias aulas, como a gente disse, um estudo profundo, né? Mas espero que nessa conversa que a gente teve aqui, você que nos acompanha, está nos acompanhando agora pela gravação ou ao vivo, que isso possa ter despertado em você para realmente estudar sério, ter cuidado com os livros que você compra, aonde você investe o seu dinheiro, porque só assim a gente vai conseguir mudar um pouco da realidade à nossa volta. E mudando o meu mundo, eu começo a mudar o mundo dos outros. Acabei de receber aqui, ó, Mário, a informação da Isadora, que ela foi lá no link do curso, tá? E ela falou que restam ainda algumas vagas na modalidade online. Ah, sim. Tem online. Eles abrem online quando lota o presencial. Se você tem interesse de acompanhar online, vai lá no perfil do Papo de Criminalista assim que acabar aqui e clica lá no link para você poder se inscrever, porque daqui a pouco também vai acabar. Pelo que a gente conhece, que é bom, acaba muito rápido, né? Então... Pessoal, vocês gostam de fazer maratona de série? Faz a maratona o Criminalista no plenário do júri. Começa sexta-feira até às 9h30 da manhã, às 9 horas da manhã, vai até às 18h30 e no sábado a mesma coisa, das 9 às 18h30. Vai ser imperdível. Espero vocês lá. Sem dúvida. E, Mário, a gente está caminhando aqui para o fim. Eu queria agradecer mais uma vez, tá, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. É um grande prazer. Nós estamos iniciando uma gestão aqui na subseção, onde uma das frentes que nós queremos trabalhar é a capacitação da advocacia. Então, a gente está reestruturando a ESA, preparando uma sala de aula dentro da subseção. A gente quer disponibilizar cursos para os advogados, grupos de estudos e desenvolvimento de teses, para que a gente possa desenvolver cada vez mais e capacitar cada vez mais. E assim a gente está empoderando a advocacia com conhecimento. É isso que faz a diferença. E essa live aqui, de certa forma, faz parte desse nosso projeto. Porque é difícil. Nós somos aqui do interior do Rio, a gente ter a oportunidade de te receber aqui só através das redes, né, que nos dá essa proximidade. E aqui você traz aí um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, que sempre são muito relevantes. Então, assim, eu agradeço de coração. Vou deixar você fazer aí seus agradecimentos também. Manda um abraço para duas pessoas que são seus fãs, assim, incondicionais. Alisson e Isadora. Tá? Alisson e Isadora! Um abraço, um beijo no coração de vocês. O Alisson compartilha todos os seus vídeos lá no nosso grupo da OAB. Tá? Obrigado, Alisson. Aí. Tá bom? Então, Isadora também. Despedir. Bom, eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade impressionante. Eu tenho andado aí pelo Brasil afora pregando a dignidade da advocacia, a importância da advocacia, e canais como esse, diretos da própria instituição, da nossa instituição, a OAB, eles têm uma relevância ímpar para levar para os nossos colegas uma palavra de incentivo. Eu ouço muito falar, puxa, como está difícil advogar. Bom, mas quem disse que ia ser fácil? Eu nunca soube que advogar é fácil. E advogar na área criminal é difícil. A advocacia não é fácil, mas ser criminalista é difícil. Na verdade, nós somos, dentro do direito criminal, nós somos os oncologistas da coisa. Nós lidamos com
com situações gravíssimas. Não existe audiênciazinha, jurizinho, interrogatóriozinho, não. Tudo isso é um conjunto de situações muito graves que está na nossa mão, a nossa capacidade técnica, resolver e entregar para o nosso constituinte o melhor trabalho possível. Nunca prometer resultado, nunca prometer tempo, mas prometer e cumprir. Trabalhar com técnica, com conhecimento específico bem refinado. É isso que nos diferencia dos outros. Grande abraço a todos. Túlio, muito obrigado, irmão. Fica com Deus aí. Mário, grande abraço. Manda um abraço para o Mauro aí também. E um abraço a todos que nos acompanharam até aqui. Essa live vai ficar salva. Você pode acompanhar quando quiser e outras virão. Um abração. Grande abraço. Obrigado.